A história do primeiro século é marcada por eventos extraordinários que moldaram para sempre o destino do judaísmo, do cristianismo primitivo e do próprio Império Romano. Entre os nomes que documentaram esse período turbulento, um se destaca de forma inegável: Flávio Josefo. Nascido como Joseph ben Matityahu, em Jerusalém, no ano 37 d.C., ele viveu em meio às maiores revoltas judaicas. Observou a destruição do Segundo Templo e testemunhou o surgimento de movimentos religiosos que sacudiram as fundações do mundo antigo. Contudo, uma parte particular de seus escritos e relatos desperta o interesse até os dias de hoje. Suas menções e observações sobre Jesus de Nazaré e o movimento de seus seguidores, conhecidos mais tarde como cristãos. Para entender quem foi Flávio Josefo, é preciso mergulhar não apenas em sua biografia, mas no contexto social e político de sua época. Ele nasceu em uma Jerusalém sob domínio romano, uma cidade dividida entre o fervor religioso, tensões políticas e conflitos com o poder imperial. Desde cedo, demonstrou habilidades impressionantes de aprendizado, estudando as tradições farisaicas e ganhando prestígio entre os intelectuais judeus. Seu papel como líder militar durante a Grande Revolta Judaica em 66 d.C. foi crucial. Inicialmente, ele lutou contra as legiões romanas, especialmente na Galileia, mas após ser capturado, a vida de Josefo tomou um rumo inesperado. Preso pelos romanos, ele fez uma ousada profecia ao general Vespasiano, declarando que este se tornaria imperador de Roma. Quando a previsão se cumpriu, Vespasiano ficou impressionado e concedeu a liberdade a Josefo, que passou a viver sob a proteção do império. Como sinal de sua lealdade, adotou o sobrenome Flávio, em homenagem à dinastia flaviana, que incluía Vespasiano e seus filhos Tito e Domiciano. Contudo, foi na sua obra como historiador que Flávio Josefo deixou um legado inestimável. Suas principais obras, A Guerra dos Judeus e Antiguidades Judaicas, fornecem informações detalhadas sobre os acontecimentos históricos, sociais e religiosos daquele tempo. Embora alguns críticos vejam suas descrições com desconfiança, devido à sua relação próxima com os romanos, suas narrativas ainda são consideradas fundamentais para entender o período do Segundo Templo e os primeiros anos do cristianismo. Entre os trechos mais discutidos das obras de Josefo, encontram-se suas menções a Jesus de Nazaré. Um dos registros mais famosos é conhecido como Testimonium Flavianum, encontrado no livro 18 das Antiguidades Judaicas. Nele, Josefo faz referência a Jesus como um homem sábio e relata eventos que coincidem com os evangelhos. Sua crucificação sob Pôncio Pilatos e a crença de seus seguidores de que ele havia ressuscitado. Apesar de a autenticidade do texto ser debatida por historiadores, há um consenso de que pelo menos parte do relato original pertenceu a Josefo, tornando-se um dos primeiros testemunhos não cristãos sobre a figura de Jesus. Mas o que exatamente Josefo ouviu sobre Jesus? Como alguém que viveu no primeiro século, tão próximo dos acontecimentos, ele certamente teve acesso a testemunhos diretos de pessoas que conheceram ou ouviram falar do Nazareno. Seu papel como historiador o levou a buscar informações, tanto entre os judeus quanto entre os próprios romanos, que na época consideravam os seguidores de Jesus uma seita marginal. Na mesma obra, Josefo também menciona Tiago, irmão de Jesus chamado Cristo, e descreve como Tiago foi condenado à morte em Jerusalém. Esse pequeno detalhe é valioso, pois confirma a existência de Tiago como uma figura importante no judaísmo cristão primitivo e destaca a relevância de Jesus como alguém que marcou sua geração. No entanto, a visão de Josefo sobre Jesus vai além de simples registros históricos. Ao descrever um homem cuja presença cativava multidões,
que ensinava com autoridade e realizava feitos impressionantes, ele oferece um vislumbre do impacto que Jesus teve em sua época. Diferente de outros personagens históricos, Jesus não é apresentado como um rebelde político ou um líder militar, mas como alguém que desafiou corações e mentes, deixando uma marca indelével na história. Há quem sugira que Flávio Joséfo visitou Nazaré ou outras regiões da Galileia, onde a memória de Jesus ainda era viva. Testemunhos orais, relatos de familiares e discípulos possivelmente chegaram até ele, alimentando suas descrições. Afinal, o cristianismo estava apenas começando, mas já atraía a atenção tanto de judeus quanto de romanos. Seus relatos, embora breves, oferecem uma ponte entre o mundo judaico do primeiro século e o surgimento do cristianismo. Eles não apenas confirmam aspectos mencionados nos evangelhos, mas também fornecem um contexto histórico que ajuda a entender a mensagem de Jesus em meio às tensões de sua época. Como historiador judeu, Joséfo não tinha a intenção de promover ou condenar a figura de Jesus, mas suas palavras carregam um tom de respeito e reconhecimento diante da importância daquele homem que muitos chamavam de Messias. Além dos relatos sobre Jesus, Flávio Joséfo testemunhou a transformação do judaísmo após a destruição do Templo de Jerusalém em 70 d.C. Para os judeus, a queda do templo representou não apenas uma derrota militar, mas também um abalo espiritual profundo. Muitos buscavam respostas para o sofrimento de sua nação e movimentos religiosos, como o cristianismo, começaram a oferecer uma visão de esperança e redenção. Joséfo, vivendo em Roma, pôde observar o crescimento dessa nova fé no coração do império. Perseguidos, ridicularizados e marginalizados, os seguidores de Jesus continuavam a se multiplicar. Eles se reuniam em segredo, compartilhavam o pão e o vinho como símbolo da presença de Cristo e espalhavam sua mensagem com coragem surpreendente. Os romanos, acostumados a deuses pagãos e cultos grandiosos, viam os cristãos com desconfiança. Para eles, adorar um homem crucificado parecia absurdo. No entanto, a fé desses homens e mulheres simples começou a ganhar força, atravessando fronteiras e conquistando corações. Joséfo, ao registrar os primeiros anos do cristianismo, deixou um testemunho indireto do impacto transformador de Jesus na história humana. Seus escritos continuam a inspirar debates entre estudiosos, teólogos e historiadores. Alguns questionam suas intenções. Outros valorizam suas contribuições como fontes primárias para entender o mundo do primeiro século. Seja como for, a figura de Flávio Joséfo permanece como um elo crucial entre o judaísmo, o cristianismo e o Império Romano. Por fim, a vida e a obra de Joséfo nos lembram que a história é feita por testemunhas, homens e mulheres que, com suas palavras e ações, registram os acontecimentos de seu tempo. Ele não apenas documentou revoltas, guerras e destruições, mas também nos ofereceu fragmentos valiosos sobre Jesus, um homem cuja mensagem continua a ecoar através dos séculos. Flávio Joséfo, ao escrever suas obras em um período de grande instabilidade, não poderia imaginar o impacto duradouro de suas palavras. Seu relato sobre Jesus e os primeiros cristãos não apenas serviu como um registro histórico, mas também como um testemunho do choque de culturas entre o judaísmo tradicional, o cristianismo nascente e o Império Romano. As informações que ele reuniu, embora muitas vezes filtradas por sua posição política e lealdade a Roma, carregam um valor inestimável para quem busca entender a complexidade daquele tempo. Quando Joséfo menciona Jesus, ele o faz com um mistério quase velado. Ao se referir a ele como um homem sábio e destacar sua crucificação sob Pôncio Pilatos, ele oferece um fragmento importante da narrativa histórica.
Em um mundo dominado por guerras e lutas por poder, o simples fato de Jesus ter atraído multidões, realizado sinais extraordinários e despertado a ira dos líderes religiosos chama a atenção. Sua mensagem não era de guerra ou revolta política, pelo menos não da forma que os judeus esperavam. O reino que ele proclamava era espiritual, um conceito revolucionário para aqueles tempos. Joséfo viveu em um período em que muitos judeus aguardavam um Messias, uma figura poderosa que libertaria o povo do domínio romano e restauraria a glória de Israel. O fracasso das várias revoltas judaicas, como a Grande Revolta em 66 d.C., trouxe desilusão e sofrimento ao povo. Neste contexto, a figura de Jesus aparece como algo diferente. Ele não buscava o poder terreno, mas falava de um reino eterno, de um Deus próximo, acessível a todos, inclusive aos marginalizados. Os relatos de Joséfo sugerem que ele ouviu testemunhos de pessoas que conheceram Jesus, ou pelo menos estavam próximas de seus seguidores. Nazaré, a Galileia e a Judéia eram regiões onde a memória de Jesus ainda estava viva. Seus milagres, suas palavras e até mesmo sua crucificação eram temas de conversa entre judeus e romanos. Para muitos, Jesus era apenas um pregador itinerante que desafiava a tradição. Para outros, ele era o Messias prometido. A relação de Jesus com os líderes religiosos de sua época também é mencionada nas entrelinhas dos relatos históricos. Ao desafiar a hipocrisia, denunciar os abusos e promover uma nova interpretação da lei, ele provocou reações intensas. A prisão e crucificação de Jesus, segundo Joséfo, foram consequências diretas do medo e da resistência das autoridades judaicas e romanas à sua crescente influência. Mesmo assim, o impacto de sua morte não foi o fim de sua história. O que impressiona nos registros de Joséfo é a descrição da continuidade do movimento iniciado por Jesus, mesmo após a crucificação. A ressurreição, proclamada pelos discípulos, transformou pescadores, coletores de impostos e homens simples em líderes corajosos. Esse detalhe, presente nos relatos orais que provavelmente chegaram a Joséfo, é um dos pontos centrais do cristianismo primitivo. Para os romanos, a ressurreição era algo inconcebível. Para os judeus, era um desafio à tradição e à interpretação da Torá. No entanto, os seguidores de Jesus estavam dispostos a morrer pela verdade dessa crença. Isso não passou despercebido a Flávio Joséfo, que mesmo de forma cautelosa, reconheceu o impacto desses acontecimentos. Outro detalhe importante nos escritos de Joséfo é a menção a Tiago, irmão de Jesus. Ao descrever sua execução em Jerusalém, Joséfo fornece uma das poucas evidências externas do papel de Tiago como líder da comunidade judaico-cristã. A liderança de Tiago, conhecida por seu compromisso com a lei judaica e sua devoção inabalável, mostra como o cristianismo nos primeiros anos ainda estava profundamente enraizado no judaísmo. Essa conexão entre a mensagem de Jesus e a fé judaica é fundamental para entender as tensões e as divergências que surgiram mais tarde. Além de Tiago, outros personagens ligados a Jesus provavelmente chegaram ao conhecimento de Joséfo. Pedro, Simão, João e Maria Madalena são nomes que aparecem em relatos cristãos e que, de alguma forma, devem ter sido conhecidos em Roma e na Judéia. O impacto desses discípulos que levaram a mensagem de Jesus para fora das fronteiras de Israel é um fenômeno que chama a atenção até hoje. Joséfo, como historiador, não poderia ignorar a força desse movimento, especialmente ao observar o crescimento das comunidades cristãs em Roma. Roma, no século I, era um caldeirão de culturas, crenças e tradições. Os cristãos, embora inicialmente vistos como uma pequena seita judaica, começaram a ganhar destaque. Perseguidos por Nero e por outros imperadores, eles enfrentaram prisões, torturas e execuções. Mesmo assim, a fé cristã continuou a crescer.
Flávio Josefo, vivendo em Roma sob o patrocínio imperial, teve a oportunidade de observar essa transformação de perto. Seus registros, ainda que discretos, revelam uma percepção aguçada do impacto que Jesus e seus seguidores estavam causando. Outro aspecto intrigante na obra de Josefo é a forma como ele equilibra sua posição como historiador judeu e colaborador dos romanos. Seu desejo de preservar a história do povo judeu é evidente, mas ele também busca apresentar os acontecimentos de forma a agradar seus patronos romanos. Isso explica por que suas descrições de Jesus e dos cristãos são cautelosas, evitando juízos de valor ou afirmações que pudessem provocar controvérsia. Mesmo assim, a importância de seus escritos é inquestionável. Em um mundo onde as informações eram transmitidas principalmente de forma oral, as obras de Flávio Josefo representam um dos registros mais sólidos sobre o contexto histórico em que Jesus viveu. Elas nos permitem entender não apenas a figura de Jesus, mas também o impacto de sua mensagem em um período marcado por guerras, crises espirituais e busca por esperança. A trajetória de Josefo, de líder militar a historiador sob proteção romana, é uma metáfora poderosa do conflito vivido por muitos judeus no século I. Ele foi testemunha de um tempo em que a fé, a política e a cultura colidiram de forma dramática. Ao registrar esses acontecimentos, ele deixou um legado que continua a fascinar estudiosos e curiosos até os dias de hoje. As descrições feitas por Flávio Josefo não surgiram em um vácuo, mas em um tempo em que o Império Romano buscava consolidar seu domínio sobre territórios rebeldes como a Judéia. O cenário era de tensão constante. Após a crucificação de Jesus, a Galileia e a Judéia permaneceram como regiões de grande instabilidade política e religiosa. Muitos movimentos messiânicos surgiram, prometendo libertação e esperança para o povo judeu que vivia sob o jugo romano. Esses movimentos messiânicos não foram isolados, e a mensagem de Jesus se destacou justamente por ser diferente. Enquanto outros líderes incentivavam a luta armada, Jesus ensinava sobre o amor ao próximo, o perdão e o arrependimento, uma mensagem que desafiava tanto o sistema religioso quanto o poder político da época. Josefo, como historiador, reconheceu o impacto desse ensino. Ele viu em Jesus alguém que havia conseguido mobilizar as massas, mas sem recorrer à violência ou ao ódio, algo incomum em um período tão marcado por revoltas e guerras. Para entender o papel de Jesus no primeiro século, é importante olhar também para o contexto religioso. O judaísmo estava dividido entre diferentes grupos: os fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotes. Cada um tinha sua própria interpretação da Torá e sua própria visão sobre o Messias. Os fariseus eram conhecidos por sua rigidez na observância da lei e por sua influência sobre o povo. Os saduceus, por outro lado, eram ligados à aristocracia sacerdotal e ao templo. Já os essênios, que viviam em comunidades isoladas, buscavam pureza espiritual, enquanto os zelotes defendiam a resistência armada contra os romanos. Jesus, segundo os relatos dos evangelhos e as menções de Josefo, desafiou as tradições farisaicas e a hipocrisia dos líderes religiosos. Ele criticou o uso da religião para explorar os pobres e proclamou um reino de Deus que não estava limitado às estruturas humanas. Essa mensagem incomodou profundamente as autoridades judaicas, que viam em Jesus uma ameaça à ordem estabelecida. Josefo, ao mencionar Jesus, também reconhece o papel desempenhado por Pôncio Pilatos, o governador romano da Judéia. Pilatos, conhecido por sua crueldade e falta de sensibilidade para com os judeus, foi responsável por condenar Jesus à crucificação. O castigo,
Como Joséfo descreve em outras passagens de suas obras, era reservado para os criminosos mais desprezados, especialmente para aqueles acusados de sedição ou rebelião contra Roma. A crucificação de Jesus, portanto, foi uma tentativa de eliminar sua influência e dissuadir seus seguidores. O que surpreendeu, no entanto, foi o que aconteceu depois. Enquanto a morte de outros líderes messiânicos resultava no fim de seus movimentos, a mensagem de Jesus se fortaleceu. Seus discípulos começaram a anunciar que ele havia ressuscitado dos mortos. Uma declaração que, segundo Joséfo, provocou uma transformação surpreendente. Pescadores, coletores de impostos e homens simples se tornaram líderes fervorosos, dispostos a enfrentar perseguições e até mesmo a morte por sua fé. Joséfo, vivendo em Roma, não podia ignorar o crescimento desse movimento. Os cristãos, como passaram a ser chamados, eram vistos com desconfiança tanto pelos judeus quanto pelos romanos. Para os judeus, eles representavam uma ruptura com a tradição. Para os romanos, eram uma seita subversiva que se recusava a adorar os deuses do império. A perseguição aos cristãos começou como uma tentativa de controlar esse movimento nascente, mas como Joséfo observou, a fé deles parecia crescer ainda mais diante das dificuldades. O testemunho de Joséfo sobre Jesus também nos leva a refletir sobre a figura de Maria, a mãe de Jesus, e os familiares próximos do Nazareno. Em suas viagens pela Galileia e pela Judeia, é possível que Joséfo tenha ouvido relatos diretos sobre a infância e juventude de Jesus. Maria, conhecida entre os gregos como Miriam, é descrita nos evangelhos como uma mulher humilde, mas profundamente consciente da missão de seu filho. Relatos orais, preservados pela tradição, falam sobre sua fé inabalável e sobre os primeiros anos de Jesus em Nazaré. Joséfo, como historiador, não se detém em detalhes pessoais, mas os cristãos primitivos mantiveram viva a memória da família de Jesus. Tiago, o irmão de Jesus, desempenhou um papel fundamental na liderança da comunidade cristã em Jerusalém. Conhecido como Tiago, o Justo, ele era respeitado tanto pelos judeus quanto pelos cristãos por sua piedade e compromisso com a lei. Joséfo menciona sua morte como um evento significativo que provocou indignação entre o povo judeu. Esse detalhe reforça a importância de Tiago e destaca a conexão profunda entre o cristianismo e o judaísmo nos primeiros anos. Além de Tiago, outros nomes importantes aparecem nos relatos históricos. Pedro, Simão e André, discípulos de Jesus, são descritos como homens simples, mas transformados pela mensagem do Nazareno. Eles deixaram suas vidas comuns para se tornarem líderes de um movimento que desafiava as estruturas de poder. Joséfo, ao observar o impacto desses homens, deve ter reconhecido que algo extraordinário havia acontecido. A fé deles, baseada na ressurreição de Jesus, não era algo passageiro, mas uma força que continuava a crescer. Outro nome que provavelmente chegou aos ouvidos de Joséfo foi Maria Madalena, uma das seguidoras mais dedicadas de Jesus. Os relatos cristãos falam sobre sua transformação após conhecer o Nazareno e sobre o papel crucial que ela desempenhou como testemunha da ressurreição. Maria Madalena, assim como muitos outros seguidores de Jesus, representa a profundidade da mensagem de redenção proclamada pelo Mestre. Para os estudiosos modernos, os relatos de Joséfo são fundamentais, porque oferecem uma perspectiva externa ao cristianismo. Enquanto os evangelhos narram a vida de Jesus sob uma ótica de fé, as obras de Joséfo apresentam um olhar histórico sobre os eventos do primeiro século. Essa combinação de fontes nos permite entender melhor o impacto de Jesus e a transformação que sua mensagem provocou. É importante lembrar que Joséfo escrevia para um público romano.
Suas obras tinham o objetivo de explicar a história e as tradições judaicas aos romanos, mas também de justificar sua própria posição como um judeu leal ao império. Por isso, suas descrições de Jesus e dos primeiros cristãos são cautelosas e, em alguns momentos, incompletas. Mesmo assim, elas oferecem informações valiosas que não encontramos em outras fontes. O legado de Flávio Joséfo vai além de suas obras. Ele representa uma ponte entre culturas e religiões, um testemunho vivo de um tempo em que a fé, a política e a história se entrelaçaram de forma indissociável. Seus escritos continuam a desafiar e inspirar estudiosos, oferecendo pistas sobre os eventos que moldaram o judaísmo, o cristianismo e o mundo romano. À medida que o cristianismo se espalhava pelas províncias romanas, Flávio Joséfo, mesmo sob o patrocínio do império, não pôde ignorar a força daquele movimento. Ele observava como homens e mulheres simples, transformados pela mensagem de Jesus, carregavam consigo uma fé inabalável. O impacto dessa nova doutrina, fundamentada no amor, na esperança e na promessa de ressurreição, parecia desafiador para um mundo acostumado ao poder da espada e ao culto aos deuses pagãos. Joséfo descreve uma sociedade judaica profundamente fragmentada. O domínio romano sobre a Judéia não apenas acentuou as diferenças entre os diversos grupos religiosos, mas também alimentou revoltas, como a Grande Revolta Judaica, na qual o próprio Joséfo desempenhou um papel central. Nesse cenário caótico, surgiam messias autoproclamados e profetas que prometiam libertação. Contudo, a figura de Jesus, já mencionada com destaque nas obras de Joséfo, destoava de todas as demais. Sua mensagem não era de ódio ou revolta, mas de um reino espiritual, algo que ia além das expectativas do povo judeu e do pragmatismo romano. Para entender como Jesus marcou sua época, é preciso olhar para a Galileia do primeiro século, uma região marginalizada e de pouca importância política. Era um lugar onde viviam camponeses, pescadores e artesãos, pessoas que dificilmente chamariam a atenção de um historiador romano. No entanto, foi ali que a mensagem de Jesus começou a se espalhar, crescendo entre aqueles que mais precisavam de esperança. Joséfo, ao descrever a Galileia e seus conflitos, nos ajuda a visualizar o contexto em que Jesus realizou seu ministério. A fama de Jesus, segundo relatos orais que provavelmente chegaram até Joséfo, não se deveu apenas às suas palavras, mas também aos feitos atribuídos a ele. Curar os doentes, alimentar multidões e até mesmo ressuscitar os mortos eram sinais que confirmavam sua autoridade aos olhos do povo. Joséfo, como historiador, não entra em detalhes sobre esses acontecimentos, mas registra o impacto que Jesus teve sobre aqueles que o seguiam. Sua influência não se limitava apenas à Galileia, mas alcançava também Jerusalém, o coração religioso do judaísmo. O episódio da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, montado em um jumento e sendo aclamado como o filho de Davi, certamente foi um dos momentos mais marcantes. Para os judeus, o ato carregava um significado messiânico profundo, pois remetia às profecias antigas sobre a vinda de um rei libertador. Para as autoridades religiosas e romanas, no entanto, esse evento era visto como uma ameaça à ordem pública. Joséfo, vivendo décadas após esses acontecimentos, teria ouvido relatos sobre como a esperança messiânica se transformou em medo e perseguição. A prisão, o julgamento e a crucificação de Jesus são elementos centrais nos relatos cristãos, mas também têm reflexos na obra de Joséfo. Ele menciona a crucificação como um método brutal e humilhante de execução reservado aos criminosos e rebeldes. O fato de Jesus ter sido condenado dessa maneira revela a gravidade das acusações feitas contra ele, tanto pelos líderes judeus quanto pelo governo romano. Pilatos, o governador responsável por sua execução,
É descrito em outras passagens de Joséfo como um homem insensível e violento, características que podem ter influenciado sua decisão. A crucificação, porém, não foi o fim. Como os seguidores de Jesus proclamaram, ele havia ressuscitado dos mortos. Essa afirmação extraordinária, rejeitada por muitos, foi o que deu início à propagação do cristianismo. Joséfo, embora não faça menção direta à ressurreição, registra a coragem e a dedicação dos seguidores de Jesus, homens e mulheres que continuaram a anunciar sua mensagem mesmo diante de perseguições. O crescimento do movimento cristão em Roma, especialmente entre os pobres e os marginalizados, é um testemunho do impacto da fé em um mundo marcado pela opressão e pela desigualdade. Os discípulos de Jesus, como Pedro e João, tornaram-se figuras centrais na liderança das primeiras comunidades cristãs. Pedro, conhecido como o líder dos apóstolos, é frequentemente mencionado nas tradições orais como um homem de fé inabalável. Ele foi um dos primeiros a proclamar a ressurreição de Jesus e a levar sua mensagem além das fronteiras da Judéia. Joséfo, ao observar o crescimento do cristianismo, provavelmente ouviu sobre a atuação desses líderes e o fervor com que anunciavam a nova doutrina. Outro aspecto relevante mencionado nas obras de Joséfo é a perseguição aos cristãos. Em Roma, sob o governo de Nero, muitos cristãos foram presos, torturados e mortos. Nero os acusou de provocar o incêndio que devastou a cidade em 64 d.C., uma acusação que serviu como pretexto para reprimir o movimento. Joséfo, vivendo na mesma época, teve a oportunidade de testemunhar o sofrimento dos cristãos, mas também a resiliência que os caracterizava. Eles não buscavam vingança nem retaliavam a violência com violência. Pelo contrário, suas ações e palavras refletiam os ensinamentos de Jesus: amar os inimigos, perdoar e buscar o reino de Deus. Além dos apóstolos, figuras como Maria Madalena e Tiago, o irmão de Jesus, desempenharam papéis fundamentais na preservação da memória do Nazareno. Maria Madalena, muitas vezes mencionada nas tradições cristãs como a primeira testemunha da ressurreição, é um símbolo da transformação provocada pela mensagem de Jesus. Tiago, por sua vez, liderou a comunidade cristã em Jerusalém e foi executado por ordem das autoridades judaicas, um evento que Joséfo registra como significativo. O trabalho de Flávio Joséfo, ao mencionar esses personagens e os eventos relacionados a Jesus, serve como uma ponte entre a história judaica e o surgimento do cristianismo. Embora suas descrições sejam breves, elas confirmam elementos essenciais da narrativa cristã e fornecem um contexto histórico que enriquece nossa compreensão dos acontecimentos. Seu papel como historiador é crucial, pois ele nos oferece uma perspectiva externa, independente dos evangelhos, mas que ainda assim valida a importância de Jesus no primeiro século. Joséfo, em suas viagens pela Galileia e pela Judéia, certamente teve contato com pessoas que ainda lembravam de Jesus. Familiares, discípulos e até mesmo opositores contribuíram para a formação de uma narrativa que atravessou os séculos. Em Roma, onde viveu seus últimos anos, ele testemunhou o crescimento do cristianismo e percebeu que aquela fé, nascida em uma pequena vila da Galileia, estava se espalhando por todo o império. O impacto de Jesus, conforme registrado por Joséfo, não se limita ao contexto histórico. Ele transcende as barreiras do tempo e do espaço, influenciando milhões de pessoas ao longo dos séculos. Sua mensagem de amor, perdão e esperança continua a ressoar, e os registros de Joséfo nos ajudam a entender como tudo começou. A importância desse historiador está em sua capacidade de documentar um período em que a fé, a política e a cultura estavam em constante transformação.
A presença de Flávio Josefo em Roma durante os anos seguintes à destruição do Templo de Jerusalém proporcionou-lhe uma visão única sobre os desdobramentos daquele período tumultuado. Com o patrocínio do Império e o favor da dinastia Flaviana, ele teve acesso a informações privilegiadas sobre os acontecimentos na Judéia e sobre as mudanças que estavam moldando o mundo romano. Entre os temas que despertaram sua atenção, destacava-se a expansão do cristianismo e o impacto das crenças e ensinamentos de Jesus. Enquanto muitos historiadores romanos ignoravam ou desprezavam o cristianismo nascente, Josefo, com suas raízes judaicas e sua posição estratégica, pôde observar de perto a ascensão desse movimento. Ele registrou as tensões entre judeus tradicionais e os seguidores de Jesus, que defendiam uma interpretação diferente da lei e proclamavam um Messias crucificado. Essa mensagem parecia absurda para muitos, mas, para aqueles que a aceitavam, ela era fonte de esperança e transformação. As obras de Flávio Josefo, especialmente antiguidades judaicas, oferecem uma visão do ambiente cultural e religioso em que Jesus viveu. A Judéia do primeiro século era uma terra marcada por conflitos e expectativas messiânicas. A opressão romana, os impostos abusivos e a corrupção das autoridades religiosas criaram um cenário propício para o surgimento de profetas e líderes que prometiam libertação. Jesus, no entanto, não se encaixava nos moldes tradicionais. Sua mensagem ia além da libertação política. Ela falava de uma transformação espiritual, de um reino que não era deste mundo. Josefo menciona outros movimentos messiânicos que surgiram na mesma época, como o de Judas, o Galileu e o de Teudas. Esses líderes, ao contrário de Jesus, incentivaram a resistência armada contra Roma e acabaram sendo mortos junto com seus seguidores. O fracasso dessas revoltas apenas aumentou a desilusão do povo judeu. Jesus, por outro lado, apresentou uma alternativa radical: amar os inimigos, perdoar e buscar a paz. Seus ensinamentos não apenas atraíram multidões, mas também desafiavam os líderes religiosos e políticos que viam nele uma ameaça ao status quo. Para os estudiosos modernos, os registros de Josefo são fundamentais porque fornecem um contraponto externo aos relatos dos evangelhos. Embora escritos décadas após os acontecimentos, seus textos confirmam detalhes importantes, como a crucificação de Jesus sob Pôncio Pilatos e a liderança de Tiago, o irmão de Jesus, na comunidade cristã de Jerusalém. Esses elementos, mesmo que breves, ajudam a validar a historicidade de Jesus e a compreender o contexto em que sua mensagem se espalhou. Outro aspecto importante na obra de Josefo é sua descrição das tensões entre judeus e romanos. A destruição do templo em 70 d.C. foi um ponto de ruptura para o judaísmo. Sem o templo, que era o centro da adoração e da identidade judaica, muitas tradições precisaram ser adaptadas. Foi nesse cenário que o cristianismo começou a se destacar como uma fé independente, embora ainda profundamente ligada às raízes judaicas. Josefo, como testemunha ocular desse processo, oferece insights valiosos sobre a forma como essas mudanças ocorreram. Em Roma, Josefo também teria observado o impacto das perseguições contra os cristãos. Nero, ao acusá-los de terem provocado o grande incêndio de Roma, iniciou uma onda de violência que resultou na morte de muitos seguidores de Jesus. Os relatos de mártires, que preferiam enfrentar a morte a negar sua fé, impressionaram tanto romanos quanto judeus. Josefo, embora não tenha se aprofundado nesses eventos, certamente percebeu a força e a resiliência desses homens e mulheres. O crescimento do cristianismo no coração do Império Romano é um fenômeno que ainda intriga historiadores. Como um movimento iniciado por um carpinteiro da Galileia pôde se espalhar tão rapidamente e resistir às perseguições mais severas?
Joséfo, ao mencionar Jesus e seus seguidores, fornece uma pista importante. A mensagem de Jesus não era apenas revolucionária, mas profundamente transformadora. Ela oferecia uma esperança que transcendia as circunstâncias deste mundo, algo que ressoava especialmente entre os pobres, os marginalizados e aqueles que buscavam um sentido mais profundo para suas vidas. Além de seus registros sobre Jesus, Joséfo também nos ajuda a entender a relação entre judeus e romanos no primeiro século. Sua obra A Guerra dos Judeus descreve com detalhes os eventos que levaram à destruição de Jerusalém, incluindo o cerco brutal imposto por Tito, filho de Vespasiano. A queda da cidade e a destruição do templo foram interpretadas por muitos como um sinal do juízo divino, enquanto outros viam nesses acontecimentos o fim de uma era e o início de uma nova etapa para o povo judeu. Joséfo, como sobrevivente desse período, buscou preservar a história de seu povo. Ele acreditava que os judeus tinham um papel especial na história da humanidade e que suas tradições mereciam ser conhecidas e respeitadas. No entanto, sua posição como colaborador dos romanos gerou controvérsias. Muitos judeus o consideraram um traidor, enquanto outros reconheceram a importância de seus escritos como um testemunho crucial de uma época marcada pela destruição e pelo sofrimento. No contexto do cristianismo primitivo, as menções de Joséfo a Jesus e aos primeiros cristãos representam um dos primeiros registros históricos não cristãos sobre esses eventos. Embora suas descrições sejam cautelosas e, em alguns casos, incompletas, elas fornecem uma base sólida para entender como a mensagem de Jesus começou a se espalhar. Seus relatos confirmam que Jesus foi uma figura real, que viveu, ensinou e foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Eles também destacam a importância de seus seguidores, que continuaram a proclamar sua mensagem mesmo diante da perseguição e da morte. O papel de Joséfo como historiador é ainda mais relevante quando consideramos a escassez de fontes contemporâneas sobre o período do primeiro século. Suas obras, escritas em grego para um público romano, foram preservadas ao longo dos séculos e continuam a ser estudadas por historiadores, teólogos e estudiosos de diversas áreas. Elas não apenas documentam a história do povo judeu, mas também oferecem um vislumbre do impacto de Jesus e do surgimento do cristianismo. A importância de Flávio Joséfo reside na sua capacidade de unir passado e presente, de conectar o judaísmo do primeiro século com os eventos que moldaram o cristianismo. Suas descrições, embora muitas vezes limitadas, nos permitem entender a profundidade e a complexidade daquele tempo. Ele foi uma testemunha dos conflitos, das esperanças e das transformações que marcaram o mundo antigo. Sua obra continua a inspirar e desafiar aqueles que buscam compreender as origens da fé cristã e o papel de Jesus na história da humanidade. A importância dos registros de Flávio Joséfo vai além do relato histórico. Suas palavras conectam-se diretamente ao contexto de transformação que marcou o primeiro século, uma era onde a busca espiritual e a tensão política moldaram novas narrativas religiosas e culturais. A obra de Joséfo, ao mencionar Jesus e os primeiros cristãos, tornou-se um elo essencial entre o judaísmo, o cristianismo e o Império Romano. É difícil pensar no impacto global da mensagem de Jesus sem considerar o cenário descrito por ele. Um mundo repleto de conflitos, injustiças e expectativas messiânicas. O silêncio de muitos historiadores contemporâneos sobre Jesus contrasta com as breves, mas significativas, menções feitas por Joséfo. No Testimonium Flavianum, ele não apenas confirma a existência de Jesus, mas também relata aspectos fundamentais da fé cristã. Sua sabedoria, suas ações extraordinárias,
sua crucificação sob Pôncio Pilatos e a crença de seus discípulos em sua ressurreição. Embora debatido por estudiosos devido a possíveis alterações posteriores, esse testemunho é um marco na historiografia do cristianismo primitivo. Mesmo aqueles que questionam sua autenticidade reconhecem que, em sua forma mais básica, o relato carrega a voz de um historiador que viveu no coração desses acontecimentos. Joséfo menciona também Tiago, o irmão de Jesus, oferecendo um vislumbre da liderança cristã em Jerusalém. A morte de Tiago, condenado pelo Sinédrio, demonstra a hostilidade enfrentada pelos primeiros cristãos e a importância que ele tinha como líder da comunidade. Esse detalhe, embora breve, valida a existência de uma comunidade cristã ativa e organizada no primeiro século. Uma comunidade que, mesmo após a crucificação de Jesus, continuou a crescer e a se espalhar. Outro aspecto relevante nos registros de Joséfo é sua descrição do ambiente político e social em que Jesus viveu. A opressão romana, os conflitos entre os judeus e as divisões dentro do próprio judaísmo criaram um cenário de desespero e busca por salvação. Enquanto muitos esperavam um Messias que libertasse Israel pela força, Jesus apresentou uma mensagem que transcendeu essas expectativas. Ele falou de um reino espiritual, de amor e de perdão, desafiando não apenas os líderes religiosos, mas também o próprio sistema romano. A crucificação de Jesus, um evento central nos evangelhos, é contextualizada por Joséfo como uma consequência natural das tensões daquele tempo. Pilatos, um governador conhecido por sua brutalidade, não hesitou em condená-lo, possivelmente como uma forma de demonstrar seu poder e de manter a ordem. No entanto, como os discípulos proclamaram, a morte de Jesus não foi o fim. A ressurreição, mesmo vista com ceticismo por muitos, tornou-se a base da fé cristã e o motivo pelo qual seus seguidores estavam dispostos a enfrentar perseguições e martírios. Joséfo, como historiador, oferece uma perspectiva única sobre os primeiros anos do cristianismo. Seu relato não é o de um cristão, mas de um judeu que observava de fora o impacto daquele movimento. Ele percebeu que os seguidores de Jesus não eram apenas um grupo isolado, mas uma comunidade crescente, cuja fé resistia às adversidades. A coragem e a dedicação desses homens e mulheres impressionaram tanto judeus quanto romanos, e Joséfo, mesmo de forma sutil, reconheceu a importância dessa nova doutrina. O contexto em que Joséfo escreveu suas obras é fundamental para entender sua abordagem. Após a destruição do Templo de Jerusalém, em 70 a.C., o judaísmo passou por uma profunda transformação. Sem o templo, que era o centro da vida religiosa e cultural, os judeus precisaram adaptar suas práticas e buscar novas formas de preservar sua identidade. Foi nesse cenário que o cristianismo começou a se destacar como uma fé independente, atraindo tanto judeus quanto gentios. Joséfo, como testemunha dessa transição, deixou registros que ajudam a compreender o impacto desses acontecimentos. Além das menções diretas a Jesus e aos cristãos, as obras de Joséfo fornecem informações valiosas sobre o contexto histórico, político e religioso do primeiro século. Ele descreve a vida na Galileia, as tensões em Jerusalém e as revoltas que marcaram a relação entre judeus e romanos. Esses detalhes, embora não focados exclusivamente em Jesus, nos permitem visualizar o mundo em que ele viveu e compreender os desafios enfrentados por seus seguidores. A figura de Flávio Joséfo é, em si mesma, uma representação das tensões daquele tempo. Como líder militar na grande revolta judaica, ele lutou contra os romanos, mas após ser capturado, tornou-se colaborador do império. Sua lealdade a Roma gerou críticas entre os judeus, mas também lhe permitiu preservar a história de seu povo em um momento crucial. Suas obras, escritas em grego para um público romano,
tinham o objetivo de explicar as tradições judaicas e de justificar os acontecimentos que levaram à destruição de Jerusalém. Ao fazer isso, ele acabou registrando também os primeiros anos do cristianismo, um movimento que ele não poderia imaginar que se tornaria uma das maiores religiões do mundo. O impacto dos escritos de Joséfo é sentido até hoje. Suas obras são estudadas por historiadores, teólogos e estudiosos de diversas áreas, que buscam entender o contexto em que Jesus viveu e o surgimento do cristianismo. Embora suas descrições sejam breves e, em alguns casos, limitadas, elas representam um dos poucos registros históricos não cristãos sobre esse período. Sua menção a Jesus, a Tiago e aos primeiros cristãos valida aspectos fundamentais da narrativa cristã e fornece uma base histórica para aqueles que buscam compreender as origens da fé. Além disso, a obra de Joséfo nos lembra da complexidade daquele tempo. O judaísmo do primeiro século era diverso e fragmentado, com grupos como os fariseus, saduceus, essênios e zelotes, disputando influência e poder. Jesus, ao proclamar uma mensagem que transcendia essas divisões, provocou reações intensas, tanto de admiração quanto de rejeição. Sua crucificação foi o resultado desse conflito, mas sua ressurreição, proclamada pelos discípulos, deu início a um movimento que continuou a crescer e a se espalhar. Ao registrar esses acontecimentos, mesmo de forma indireta, Flávio Joséfo tornou-se uma testemunha essencial de uma época de transformação. Sua obra conecta o judaísmo do Segundo Templo, o surgimento do cristianismo e o domínio romano, oferecendo uma perspectiva única sobre os eventos que moldaram o mundo antigo. Embora suas palavras sejam cautelosas e, em alguns casos, incompletas, elas carregam um valor inestimável para aqueles que buscam entender a história de Jesus e o impacto de sua mensagem. Hoje, ao olhar para as obras de Joséfo, somos lembrados de que a história é feita de testemunhos. Suas palavras atravessaram séculos, preservando memórias de um tempo em que a fé, a política e a cultura se entrelaçaram de forma indissociável. Ele nos oferece um vislumbre de um homem simples da Galileia, cujas palavras e ações transformaram o mundo. Seja como historiador, judeu ou colaborador romano, Flávio Joséfo deixou um legado que continua a inspirar e desafiar aqueles que buscam compreender os mistérios da história e da fé.